Bem-vindos ao canal Go Wild. Estamos aqui no Nordeste Transmontano, no puro Nordeste Transmontano, no meio da floresta, para falarmos um pouco então e de forma final sobre a Olympus OMD EM1 Mark III. Antes de mais e antes de continuar, as minhas desculpas, vá lá, porque está bastante vento hoje, então tenho que utilizar aqui o microfone aqui ao meu lado para me conseguirem ouvir melhor e espero que o som não seja um problema, porque quando está vento temos sempre problemas com o som. Ao longo deste último mês tenho feito alguns testes com algum material que a Olympus Portugal me enviou para testar. Embora o tempo não fosse muito para testar como deve ser este equipamento, e porque o equipamento é realmente bastante bom e que tem muita qualidade, tentei fazer pelo menos um review que desse para entender o que é este sistema micro 4/3 e quais são as suas valências e também qual é a sua utilização com estas objetivas que a Olympus me enviou para testar. A minha principal preocupação, logo à partida, foi testar a máquina e ver se realmente era verdade, ou é verdade, todas estas coisas que se diz do micro 4/3, que o micro 4/3 não funciona, não é bom, que é um sistema que está morto, que não consegue rivalizar com as máquinas full frame e que não se consegue trabalhar com o sistema micro 4/3 de forma profissional. Após um uso algo intensivo durante este último mês e após alguns testes, devo dizer-vos com toda a clareza que todas as coisas que se dizem na internet contra o sistema micro 4/3 são mentira. Pelo menos no que respeita a este sistema da Olympus, a utilização que eu fiz foi espetacular, eu fiquei incrivelmente satisfeito com este sistema. É a primeira vez que eu trabalhei com o micro 4/3, portanto eu não sabia nada do sistema micro 4/3, eu só tinha trabalhado com APS-C e full frame e foi a primeira vez que eu tive uma máquina micro 4/3 na mão. As vantagens que este sistema nos dá são fantásticas. Claro está, como todos os corpos, como todas as marcas, tem os seus prós e tem os seus contras. Mas aquilo que eu vos posso garantir pela utilização que eu fiz é que os prós desta máquina são muito, mas muito melhores do que os contras. Relativamente à portabilidade, a portabilidade da máquina foi algo que me fascinou. As suas objetivas são extremamente pequenas, os corpos, e o corpo este OMD1 Mark III OMD EM1 Mark III é um corpo bastante leve, compacto, e as objetivas também não fogem a esse padrão. Portanto, o padrão da Olympus é a portabilidade e nesse campo julgo que não deve existir nada que a consiga bater. Neste momento eu tenho na mão uma 300mm f4 que no sistema micro 4/3 passa a comportar-se ou a ser uma 600mm f4 por causa do sistema de crop duas vezes, ou seja, nós temos que duplicar a distância focal das objetivas e ficamos com a distância focal que nos vai dar na imagem. Portanto, em termos de portabilidade, quer as objetivas de paisagem 714, 1440, esta 300mm são objetivas extremamente portáteis, conferem-nos uma portabilidade tremenda e fazem com que nós consigamos, por exemplo, utilizá-las de forma incrível para hiking, para trekkings, para caminhadas, para vida selvagem, onde temos de nos deslocar durante alguns quilómetros, e ter um sistema que pesa muitíssimo pouco ajuda, obviamente, a que fiquemos com menos dor de costas, com menos problemas de costas e de ombros, que nos cansemos menos e que consigamos andar bastante mais tempo. Algumas das qualidades do sistema micro 4/3 que me fascinaram foi, por exemplo, o seu sistema de filtros ND incluído, ou seja, são filtros digitais ND que nos permitem tirar até 6 stops de luz. Temos ND4, ND8, ND32 e que conseguem que fazem com que nós consigamos obter fotografias de longa exposição sem precisar de colocar filtros à frente da objetiva. Ou seja, podemos fazer fotografias tipo 1 segundo de exposição, 2 segundos de exposição ou até mais 8, 10 segundos de exposição sem utilizar os filtros à frente da máquina,
conferindo apenas ou utilizando apenas o filtro que a máquina já nos proporciona de forma digital. Portanto, ND Filter incluído no sensor, o que é espetacular. Falando também em algo que é relacionado com essa vantagem, temos outra que é o sistema de estabilização de imagem. E o Olympus confere-nos até 8 stops de estabilização de imagem. Neste momento é a câmara no mercado que nos dá mais estabilização de imagem. Ou seja, nós podemos utilizar essa estabilização para vídeo, por exemplo, para fazer vlog, para conseguirmos filmar e fazermos o chamado vlogging, para filmarmos à mão alguma cena que nós precisemos de filmar, ou então também para fotografia, onde nós conseguimos fazer fotografias handheld, ou seja, à mão, sem precisarmos do tripé, até 1 a 2 segundos de exposição, o que é incrível. Os tripés são pesados e se nós pudermos também sair sem utilizarmos os tripés, isso seria uma grande vantagem para nós. O seu sistema autofocos é espetacular também. Eu utilizei-o muito com a 300mm, por exemplo, para vida selvagem e mesmo a fotografar águias em voo ou veados ou outro tipo de fauna, ele nunca falhou, foi perfeito, portou-se muitíssimo bem. Tem também um autofocos que me levantou grande curiosidade e que acabei por testar e funciona realmente bem, que é o Starry Night Sky, ou seja, ele tem um autofocus que é especialmente concebido para conseguir o autofoco nas estrelas à noite, por exemplo, para quem quer fazer astrofotografia. É um autofocus muito simpático e muito útil para quem faz esse tipo de fotografia. Depois o sistema ProCapture. O sistema ProCapture é um sistema que te permite que, mesmo antes de tu carregares no botão para tirar a fotografia, a máquina já está a gravar as fotografias no seu buffer. Ou seja, tendo o ProCapture ativo na máquina, nós basta premirmos o botão, ou semi-premirmos o botão, que ele automaticamente já está a gravar a cena que nós temos à nossa frente. Depois, quando carregamos no botão, não só a máquina capta as fotografias daquele momento, como também as fotografias de 4 ou 5 segundos antes do momento ter acontecido. Portanto, é algo espetacular. Por exemplo, se nós queremos fotografar uma ave que está no poleiro, ou que está num ramo, ou que está pousada, e nós não sabemos muito bem quando é que ela vai levantar voo, então temos esse sistema ativo, semi-premimos o botão e simplesmente temos que esperar que ela levante voo, e quando ela levantar voo, carregamos no botão. Normalmente iríamos perder aquele momento de levantar voo, mas com esse sistema ProCapture, então nós temos esses 4 segundos ou 5 segundos anteriores já gravados na máquina e ela vai gravar esses 4 ou 5 segundos no cartão e, portanto, vamos conseguir captar esse momento que de uma outra forma iríamos perder. De referir ainda para o sistema para a fotografia noturna, o Live Composite, o sistema de arrasto das estrelas que também tem, ou seja, nós conseguimos fazer fotografias com o arrasto da estrela, tudo feito internamente na máquina, o que para os fotógrafos da astrofotografia, ou para quem gosta muito de fazer fotografia noturna, é sem dúvida um gadget incrível e com uma grande utilidade, e de uma grande utilidade. Relativamente ao sistema geral da Olympus, não há muito a dizer, muito mais a dizer, aliás, não querendo tornar este vídeo muito longo, mas num aspecto geral é uma máquina muito bem conseguida, o sistema 4/3 é espetacular, funciona muito bem. Se houvesse alguma coisa, vá lá, que eu pudesse colocar em comparação com os sistemas full frame, a profundidade de campo talvez não seja assim, não é como a da full frame, mas a diferença também não é grande, e também no seu sistema de ISO, a capacidade de ISO também não é igual aos dos sistemas full frame. Mas sejam honestos convosco e reparem e vejam as vossas fotografias e vejam quantas fotografias vocês fazem acima de ISO 1600 e vão ficar surpreendidos porque são cerca de 5 a 10% das fotografias. Portanto, não acho que seja assim um incómodo tão grande que este sistema micro 4/3 não tenha tanta capacidade como o full frame. No entanto, conseguimos fazer fotografias de forma perfeita até ISO 4000 sem grande problema. Ainda relativamente à comparação entre outros sistemas, e vamos, por exemplo, colocar em termos de comparação o sistema full frame. É verdade que o sistema full frame tem outras coisas que este sistema não tem, mas este sistema tem uma coisa muito boa. É o seu equilíbrio global, ou seja, em termos de portabilidade, em termos de qualidade fotográfica e qualidade também de vídeo, e em termos também desse equilíbrio que existe entre qualidade, a relação qualidade-preço.
Nós estamos a falar de um sistema muitíssimo mais barato do que o full frame, embora as máquinas não sejam muito mais baratas, mas são mais baratas, e então as objetivas nem se fala. Dou-vos este exemplo que tenho aqui na mão. Esta 300mm custa à volta de 2.000 euros, nem chega a 2.000 euros, nós sabemos que é 300mm, que é uma 600mm. E uma 600mm, por exemplo, de uma full frame Canon ou Nikon ou Sony, facilmente vai para os 11.000, 12.000 euros. Portanto, estamos a falar de 10.000 euros de diferença de preço. E 10.000 euros dá para comprar tanta coisa. Portanto, é uma vantagem também muito grande esta do preço e que não devem descurar. Depois, o seu tamanho e portabilidade. Todas as objetivas são assim. São extremamente pequenas, são extremamente portáveis, são extremamente leves. E isto para quem viaja muito. Por exemplo, eu tenho sempre problemas nos aeroportos com as mochilas, com o peso das malas e das mochilas. Por exemplo, só a 500mm que tenho pesa à volta de 4 kg. Bem, e 4 kg se calhar é o que eu tenho aqui neste saco, com 4 ou 5 objetivas e mais um corpo. Portanto, é também algo que devemos considerar se viajam muito. Este sistema é muitíssimo bom para vocês. Travel vloggers que viajam, que fazem vídeos, que fazem fotografia, que viajam muito pelo mundo todo, uma 714 e uma 300mm faziam as vossas delícias. Aliás, mesmo para vloggers, não era a 300mm que faria as delícias, mas uma objetiva que eu tenho aqui que vos vou mostrar, que é, que é esta objetiva, que é uma 40-150, mas que na prática, lá está, com o crop, é uma 80-300 f2.8 fixa. Portanto, meus caros, não há como bater isto. É mais pequena, parece uma 100mm, uma macro do sistema full frame, não há como bater isto. Pronto, e pouco mais há a dizer, a não ser agradecer muito esta oportunidade que o Olympus Portugal me deu. Eu quero lhe agradecer esta oportunidade que eles me deram para testar este equipamento e para fazer este review deste material do Olympus. Eu sou profissional da imagem, eu ganho a vida com a fotografia e com o vídeo, e se quisessem a minha opinião técnica, profissional, eu era capaz de recomendar este sistema sem pensar duas vezes, mesmo inclusive para mim, era capaz de me ver a trabalhar apenas com esse sistema, claramente. Portanto, sejam vocês amadores, profissionais, tenham em conta este sistema do Olympus, porque é um sistema que não vos vai desiludir de maneira nenhuma. Muito obrigado, vejam os outros vídeos que tenho sobre os reviews, principalmente da 714 e desta 300mm, e qualquer dúvida que tenham sobre o Olympus ou qualquer dúvida que vejam que não ficou esclarecida no vídeo, por favor, escrevam nos comentários. Eu terei todo o gosto em responder-vos às vossas dúvidas e em tentar tirar-vos todas as vossas dúvidas relativamente ao Olympus, ao corpo Olympus e às suas objetivas. Fiquem bem e subscrevam o canal Go Wild.